As contas oficiais colocam isso de forma diferente. Havia apenas 4 fuzileiros, não dúzias, e não há nenhuma menção de tiros ou Bob voando por cima. O que quer que tenha acontecido, uma vez que ele se retirou para um porto na vizinha Chubby Cay com a equipe do presidente, Bob recebeu uma ligação de Big Jim, que ainda estava monitorando as coisas de Fort Lauderdale. Ele disse a Bob que os fuzileiros navais e a polícia bahamiana, assim como a alfândega dos Estados Unidos e a DEA, estavam procurando os contrabandistas que tinham acabado de fugir. Enquanto isso, os membros da gangue, Mark Phillips e George Purvis, estavam a caminho da Carolina do Norte em outro iate, ainda com a intenção de descarregar o presidencial. Mal sabiam eles que as autoridades tinham tomado o controle. Bob sabia que Phillips e Purvis parariam no Walker's Sky para reabastecer antes de ir para onde o presidente estava preso. Então mandou um piloto com uma mensagem dizendo para ficar de fora. O piloto pegou o avião de Bob e partiu imediatamente. Ele conseguiu levar a mensagem para Purvis, mas no caminho de casa as autoridades o pararam e o prenderam. O avião foi completamente revistado, mas como não havia buracos de bala ou drogas ilegais a bordo, eles não puderam provar que era o mesmo avião que tinha rodeado o presidente. Com o avião de Bob aterrado em outra ilha, Bob não tinha como voltar para casa para a tripulação do presidente. Bob pensou que o navio de resgate, o Fishing Fool, não podia levá-lo com segurança porque as autoridades estavam procurando a tripulação desaparecida do presidente. O Fishing Fool foi mandado de volta sem Bob e a tripulação, ao chegar em Miami, na alfândega dos Estados Unidos, inspecionou o barco por dentro e por fora. Enquanto isso, as autoridades bahamianas estavam ocupadas em um tour pelo minúsculo Chubby Cay, procurando a equipe do presidente. Bob e os outros se esconderam em uma garagem sufocante sob um barco de pesca derrubado, enquanto os fuzileiros navais vasculhavam a área. Uma vez que a costa estava livre, Bob teve que pagar um grande suborno ao capitão do porto para manter os buscadores longe de seu esconderijo. Agora, faltando $10.000, Bob ainda tinha que descobrir como chegar em casa. Não havia dúvidas de que as autoridades voltariam amanhã. A solução mais simples era que Big Jim, que era um piloto licenciado, voasse de um dia para o outro e os pegasse. Para grande surpresa e irritação de Bob, Big Jim recusou. Ele afirmou que não haveria luzes de pouso na pista e disse que não tinha chaves do hangar onde os aviões eram mantidos. Bob agora estava desesperado e bravo. Ele teria que descobrir por conta própria. Com a ajuda de alguns amigos locais, ele pegou um pequeno avião que estava estacionado no aeroporto. Era propriedade de um homem de negócios, cujo piloto vivia convenientemente na ilha. Bob pagou ao piloto $5.000 para lhe dar as chaves com a promessa de deixá-lo no aeroporto de Fort Lauderdale. Bob e a equipe do presidente deixaram Chubby Cay antes do amanhecer e retornaram em segurança para a Flórida. Eles passaram pela alfândega sem problemas e contaram às autoridades uma história sobre uma viagem de pesca que terminou com um roubo. Isso explicou sua aparência desordenada e a falta de carteiras ou IDs. Os agentes acreditaram nisso e os deixaram passar sem nenhum problema. Eles conseguiram chegar em casa em segurança sem serem presos, mas as consequências da missão desastrosa estavam apenas começando. Assim como na deslocalização fracassada em Nova Jersey alguns meses antes, o uso de drogas entre a tripulação do Black Tuna havia resultado nesta segunda expedição fracassada que deixou um navio encalhado com 16.000 quilos de maconha a bordo. 745 fardos de maconha foram contados com o presidente, deixando a gangue do Black Tuna com o prejuízo de $1 milhão. Isso também causou uma divisão entre Big Jim e os outros. Big Jim tinha liderado a missão, e Bob só deveria estar envolvido de forma periférica. No final, Jim se recusou a deixar sua van de comunicação e Bob foi quem arriscou seu pescoço para resgatar a tripulação. Quando Big Jim não conseguia tirá-los de Chubby Cay, essa era a última gota. Após o desastre, Bob e Rob cortaram laços com Big Jim.
Enquanto Bob e Rob lutavam para se recuperar deste dramático revés, as autoridades encontraram outra coisa de interesse no presidente. Era uma pilha de papéis relacionados a um negócio chamado Green Turtle Construction Company. Além disso, o próprio iate foi registrado em nome de Roger Culpepper. As autoridades não sabiam absolutamente nada sobre Green Turtle ou Roger Culpepper. Mas, felizmente para eles, alguém da gangue logo estaria disposto a contar-lhes tudo o que queriam saber. Seu nome era George Purvis. O fiasco com o presidente não se deu bem com Bob e Rob. Eles tinham chegado muito perto de serem pegos e estavam começando a ter mais fracassos do que sucessos. Era hora de entrar no lado certo da lei antes que fosse tarde demais. Eles começaram a passar a tocha para outros membros de gangues, pessoas como George Purvis. Bob e Rob ofereceram dinheiro e assistência, mas eles deixaram outros dirigirem as operações. Foi assim que Purvis se encontrou no leme do Dois Ursos em dezembro de 1977, supervisionando a transferência de 10 mil quilos de maconha dos colombianos. O que ele não sabia era que Wade Bailey, o capitão do barco que ele havia contratado para o trabalho, na verdade trabalhava para o governo. Após assistir ao Bailey iniciar a transferência, Purvis retornou ao hotel em Wilmington, na Carolina do Norte. Lá ele conseguiu relaxar e celebrar uma missão de sucesso com Rob, que estava supervisionando a aplicação da lei a partir do hotel. Mais tarde, naquela manhã, quando Bailey guiou seu navio carregado até o rio Brunswick, na Carolina do Norte, para descarga, os agentes alfandegários estavam esperando para apreender a carga. Nenhum membro do alto escalão do Black Tuna estava lá no momento da batida, mas um de seus funcionários estava lá, esperando por um caminhão alugado um carregamento de maconha. Ele foi preso e logo começou a dar informações às autoridades locais. Quando os investigadores descobriram que membros de gangues estavam observando as autoridades de um quarto de hotel em Wilmington, eles imediatamente enviaram oficiais para a suíte. Quando os oficiais chegaram lá, eles encontraram a sala vazia. Rob, Purvis e os outros já estavam longe. Ao saberem da incursão, eles fugiram imediatamente e compraram passagens aéreas de volta para a Flórida. O fracasso da operação na Carolina do Norte, após o desastroso fiasco presidencial, convenceu Bob e Rob de que era hora de pôr um fim definitivo ao seu trabalho de contrabando. Já existiam pessoas sob custódia que poderiam levar as autoridades até eles. Era hora de ir a direito e estreito. Mas, ou a atração pelo dinheiro fácil, ou um senso de obrigação para com os amigos, impediu Bob de cortar os laços completamente. Em 1978, ele ainda estava trabalhando com George Purvis e o ajudava a se estabelecer no negócio de contrabando. Em janeiro de 1978, Purvis estava em um avião pousando na pista colombiana, onde Bob havia sido quase executado por um policial militar ganancioso 18 meses antes. O avião havia sido ilegalmente modificado com tanques de combustível extras para que pudesse percorrer distâncias maiores. Aproximando-se da pista de pouso remoto, o piloto perdeu o controle do avião. Ele caiu na selva, perdeu ambas as asas e deixou uma trilha de 1,5 km de destroços. Purvis e os pilotos estavam bem, mas qualquer esperança de voltar com uma carga de maconha foi esmagada. Mais uma vez, eles fracassaram. Ao voltar para os Estados Unidos, Purvis soube que tinha sido indiciado na Carolina do Norte pelo incidente da Osprey 2 meses antes. Tendo contratado Wade Bailey, o próprio informante do governo, ele não ficou surpreso quando a acusação se tornou pública. Ele decidiu que não era talhado para contrabando, foi para a Carolina do Norte e se entregou. Enquanto ele estava preso na Carolina do Norte, agentes da DEA o visitaram em sua cela. Depois de entrevistá-lo várias vezes, perceberam que ele era a pessoa que estavam procurando, um membro da gangue Black Tuna que estava pronto para confessar. Purvis sentiu que estava em apuros. Divorciado e com uma alta pensão de alimentos para pagar todos os meses,
Ele esperava originalmente alguma aventura, bem como uma fonte de dinheiro. Ele estava entediado em trabalhar na concessionária de carros de seu pai. Mas a vida de contrabandistas não acabou sendo tão boa quanto esperado. Ele estava pronto para sair. Ir disfarçado para a DEA foi uma maneira perfeita de sair da situação e, com sorte, evitar o tempo de prisão. Depois de concordar em se tornar um informante, Purvis pagou fiança e voltou para a Flórida, onde ele voltou a trabalhar com Bob e Rob no leilão de automóveis. No início de 1978, uma operação conjunta DEA-FBI começou a se aproximar da quadrilha Black Tuna. Em setembro de 1977, não muito depois que o presidente foi encalhado e apreendido pelos bahamianos, um homem entrou num banco em Miami Beach. Ele tinha várias correntes douradas ao redor do pescoço e sua camisa estava desabotoada na metade do peito. Ele estava carregando uma pasta com $500 mil. Ele depositou o dinheiro em uma conta chamada Viomar. O mesmo homem, chamado H. Roberts, tinha chegado algumas semanas antes e depositado $600 mil na mesma conta, tudo em dinheiro. Naquela época, a caixa do banco havia considerado a transação altamente irregular e havia contactado a DEA. A DEA tinha pedido à caixa para avisá-los da próxima vez que o homem entrasse. Então, desta vez, agentes estavam no local para seguir o Sr. Roberts depois que ele deixou o banco. Levou vários meses de investigação, mas finalmente descobriram que H. Roberts era, na verdade, Harold Blumen. Blumen, eles acabariam descobrindo, estava lidando com os cheques de Bob e Rob. A conta em questão, Viomar, tinha mais de $10 milhões em depósitos em 1977. Operação Banco descobriu que Viomar era o pseudônimo de um homem do dinheiro sul-americano que ajudava os senhores da droga a esconder dinheiro em contas offshore. Por uma comissão de 15%, Viomar escondeu fundos ilegais em contas offshore nas Ilhas Caimã, na Suíça e no Panamá. Ele também direcionou pagamentos a fornecedores na Colômbia. Operação Banco montou uma equipe de vigilância na casa de Howard Blumen. Um dia, uma mulher de cabelos pretos apareceu na casa em um belo Mercedes, aparentemente para conduzir algum tipo de negócio. A mulher era Lynn Platshorn, a esposa de Bob. Seu carro foi registrado para o leilão do sul da Flórida. Neste ponto, os agentes começaram a ligar os pontos. Alguns meses antes, na primavera de 1977, um esconderijo perto de Miami havia sido invadido. Estava cheio de maconha no telhado. Vários homens foram presos, mas foram soltos algumas semanas depois, quando um juiz decidiu que a polícia não tinha nenhuma causa provável para invadir a casa. Entre os detetives de provas encontrados na casa estavam recibos do leilão de automóveis do sul da Flórida. Embora estes recibos não pudessem ser usados em tribunal, era uma pista vital para os detetives que investigavam a Operação Banco. O leilão de automóveis estava agora ligado às transações em dinheiro da Viomar e a um incidente de contrabando de drogas. Os agentes fizeram uma checagem de antecedentes de Bob e Rob. Eles descobriram que, além do leilão de carros e vários outros negócios, a dupla também era dona da Green Turtle Construction Company. Esta empresa não parecia fazer muito negócio de construção, mas possuía muitas propriedades não desenvolvidas no sul da Flórida. Os agentes descobriram que Bob e Rob tinham discutido o uso da propriedade da Green Turtle para uma operação de cultivo de maconha. Isto foi em dezembro de 1977, logo após a operação de Purvis, na Carolina do Norte, ter sido desmantelada pelas autoridades. Bob e Rob tinham pensado em ideias para sair do negócio de contrabando internacional, mas permaneceram no jogo da maconha. Em qualquer caso, agentes da Operação Banco conectaram outros pontos quando descobriram que documentos da Green Turtle Construction Company haviam sido encontrados a bordo do presidente depois de terem sido revistados por oficiais bahamianos. As evidências contra a gangue do Black Tuna estavam começando a ser montadas. Quando George Purvis concordou em se tornar um informante da DEA, em fevereiro de 1978, ele ajudaria a reunir tudo isso.
O presidente foi registrado na Carolina do Norte em nome de Roger Culpeper. Purvis dizia às autoridades que Roger Culpeper era um pseudônimo de Robert Platshorn, o mesmo homem que era dono do leilão de automóveis. Vários outros, incluindo o agente imobiliário que tinha alugado as casas de armazenamento, testemunharam contra eles. Com medo por sua vida, Purvis acabou entrando no programa de proteção a testemunhas. Ele não foi o único que ouviu rumores de ameaças contra sua vida. No meio do julgamento em dezembro de 1979, o júri foi sequestrado para que um oficial da lei pudesse se dirigir ao juiz. Bob e Rob, o suposto oficial, planejaram interromper o julgamento matando o juiz. Um informante da cadeia tinha denunciado e alegou que Bob tinha lhe contado sobre a trama. Era supostamente sobre usar as conexões da máfia de Bob, que ele tinha feito em Las Vegas, para lidar com os assassinatos. Bob e os outros negaram veementemente as acusações e acabaram sendo absolvidos. Mas seus problemas ainda não tinham terminado. O oficial também os acusou de tentar subornar os jurados. No final, um jurado foi removido e posteriormente acusado de obstrução à justiça. A esposa de Bob, Lynn, foi implicada no esquema de suborno e acabou se declarando culpada. Bob e Rob sabiam que os federais tinham provas suficientes para colocá-los na prisão, mas eles não estavam seriamente preocupados. Seus advogados lhes garantiram que as acusações de maconha não violenta não resultariam em mais do que alguns anos. Eles estavam errados. 8 membros da gangue do Black Tuna foram condenados por várias acusações sob uma lei de 1970, comumente chamada de Estatuto do Rei. Tem sido usado para condenar várias figuras de alto nível do cartel de drogas ao longo dos anos, incluindo mais recentemente El Chapo, do cartel de Sinaloa. Bob e Rob foram os primeiros contrabandistas de maconha a serem condenados sob a lei. Em sua defesa, Bob brincou: "Eu não sou nem mesmo um alfinete de segurança, muito menos um alfinete rei." O juiz de julgamento, que teve que usar guarda-costas durante todo o julgamento por causa de rumores e ameaças à sua vida, discordou. Na corte, ele declarou: "O preço pela participação neste tráfico deve ser proibitivo. Deve ser perigoso demais para ser atraente." O juiz sentenciou Bob a 64 anos de prisão. Rob recebeu 53 e Big Jim 33. Tanto Rob quanto Big Jim saíram da prisão antes de Bob. Rob se aposentou para uma vida tranquila ao lado da lei. Big Jim morreu no início dos anos 2000, pouco antes de ter sido liberado. Mark Phillips, que forneceu a banda com iates e ajudou a colocar George Purvis na banda, pagou fiança em 1979 e permaneceu em liberdade por mais de 30 anos. Ele foi finalmente preso em 2011 e recebeu uma sentença de 5 anos. George Purvis teria cometido suicídio em meados dos anos 2000, mais de 20 anos depois de entrar no programa de proteção a testemunhas. Bob recebeu a sentença mais longa e cumpriu o período mais longo, 29 anos. Ele afirmou que é a sentença mais longa da história dos Estados Unidos para um infrator não violento de maconha. Mas ele ressalta que outros atualmente na prisão podem eventualmente ultrapassá-lo. Ele tem usado a década desde sua liberação para defender na Flórida a maconha medicinal, focando especificamente em obter apoio da população idosa. E seus esforços valeram a pena. Em março de 2019, a Flórida finalmente legalizou a maconha medicinal. A gangue do Black Tuna foi o primeiro grande grupo de contrabando de drogas a ser derrubado na guerra contra as drogas do governo. Após a morte do atum preto, outros contrabandistas aprenderam algumas lições valiosas. Por que encher um barco com fardos picantes de maconha quando uma mochila cheia de cocaína sem perfume é mais barata, mais fácil e muito mais valiosa? Uma nevasca de cocaína já estava se mudando para o sul da Flórida quando Bob e os Black Tunas foram presos. Durante a década seguinte, os cartéis de drogas cobririam as ruas de Miami com pó branco e violência. Com a intensificação da guerra contra as drogas, os cartéis desenvolveram uma sofisticação organizacional que fez com que as façanhas da gangue do Black Tuna parecessem pitorescas.
Desde a sua libertação da prisão, Bob tem argumentado que o governo federal estragou a história da gangue do Black Tuna fora de proporção. Bob testemunhou que até mesmo o nome Black Tuna foi inventado pelos federais. Eles nunca usaram tal nome. Também alega que a gangue não chegou perto do 1 milhão de quilos de erva de que foram acusados. Ele diz que foi 1/10 desse valor. Bob alegou que o sofisticado equipamento de comunicação que o governo os acusava de usar não era nada mais do que peças baratas de rádio-cheque. A frota de iates e aviões era exagerada e as dezenas de supostos funcionários eram realmente apenas amigos, conhecidos e companheiros de pesca. Na época da investigação, a DEA só existia há alguns anos e estava ameaçada de dissolução. Bob e seus apoiadores argumentam que a DEA precisava de uma grande história sensacional para justificar sua existência. Inventar um cartel de drogas sofisticado e depois destruí-lo era parte de um plano maior para conseguir manchetes e permanecer relevante. A DEA sempre sustentou que sua descrição da gangue foi precisa com base em suas evidências e no testemunho de seus informantes. Mas hoje, até mesmo alguns promotores de justiça do governo admitem que o Black Tuna era um peixe pequeno comparado com os cartéis que os perseguiam. John F. Brown Jr., que fazia parte da equipe de acusação, declarou: "A gangue Black Tuna era mais parecida com os K-Stop Cops do que com os mestres manhosos." Se Bob Platshorn e a gangue do Black Tuna eram traficantes de drogas criminosos sofisticados ou viciados em drogas que estavam apenas tentando ganhar $1 com seus amigos de pesca, uma coisa é certa: eles pagaram um preço alto por seus bons momentos.